Vamos seguir a ordem do programa e vamos começar pela doutora Anabela Rosando, que é a mãe do Guilherme. É psicóloga clínica, psicoterapeuta psicanalítica em formação na psirrelacional, mestre em sexologia, membro associado da Associação de Psicanálise Relacional, faz clínica privada em Lisboa. Então, vamos 15 minutos, máximo 20, para podermos ter tempo para discutir. Guilherme, senta-te aqui. Olá, boa tarde a todos. Já perceberam que estou acompanhada pelos meus filhos, que também foram a fonte de inspiração para o trabalho que vos trago, portanto, o meu filho Guilherme vai colaborar, vai ficar caladinho ao meu colo enquanto também leio aqui uma história sobre nós, para nos darmos a conhecer. No fim de tudo, isto está bem? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para poder participar aqui hoje, nesta jornada. Amor, assim não pode ser, tens que ficar caladinho. Mas eu quero falar contigo. E agradecer a todos o convite que me foi feito. Para mim é muito importante poder partilhar esta experiência. Na altura, queria só dizer-vos que na altura, quando me foi feito o convite, fiquei tão feliz e disse logo que sim, que aceitava, sem medir o difícil que seria, como veem, sem medir o difícil que seria, com um filho com 5 anos e uma bebê em casa, preparar uma comunicação para vos trazer. Mas pensei que esta comunicação deveria ser qualquer coisa que me permitisse pensar como é que me senti grávida dos meus filhos. Então dei-lhe o nome de Quando Eu Fomos Nós, e vou passar a ler. Quando eu fomos nós, quando ainda eras um desejo. E os desejos não ficam à porta do consultório. Entram, sentam-se e fazem-se presentes naquilo que pensamos e naquilo que sentimos. A cada fala nossa, a cada fala dos pacientes, em todo o agir. Recordo-me do André, um menino de 9 anos, que acompanha em psicoterapia há 4 anos, me dizer, no meio de uma brincadeira, quando ainda eras um desejo, eu sei que estás a ficar grávida. Estou a ficar grávida. O que é isso de estar a ficar grávida? Então, estás a ficar grávida, tu sabes muito bem. E de como fiquei a pensar o que é que teria despoltado aquele comentário. Que fantasia que ele me estava a mostrar. Hoje, sei que o comentário apareceu da presença do meu desejo. A minha gravidez condicionou o setting antes mesmo de outra vida se gerar em mim. Condicionou-o mesmo antes do meu desejo ser consciencializado por mim. Depois chegaste. O meu desejo era agora real. Existias. Existias e crescias dentro de mim. Ganhavas forma no meu corpo. Dava-te forma na minha mente. E eu, fomos nós. Acredito que as mudanças internas do psicoterapeuta modelem o setting de forma mais profunda que as suas mudanças físicas. A concretização deste desejo, engravidar, trouxe-me uma sensação de plenitude. Sentia-me mais mulher, impregnada de vida, ativa, mais ligada, mais em relação. Mais em relação comigo, mas também mais em relação com os meus pacientes. Logo no início da gravidez, uma paciente que acompanha há 2 anos e meio, a Maria, disse-me: a doutora hoje está muito bonita. Não é que não esteja nos outros dias, mas hoje tem qualquer coisa diferente. Não sei explicar. De facto, estar grávida dos meus filhos fez-me sempre sentir muito mais bonita. Agora, éramos nós. Na minha mente, tu, eu mãe, a minha mãe, eu filha, eu mulher. A gravidez introduz a necessidade de mudança e reestruturação nos vários papéis que desempenhamos, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional. Introduz também a necessidade de lidar com o medo de riscos que podem ser reais e de riscos que podem ser imaginários. Que espaço sobra dentro de mim para o outro? Nas primeiras semanas de gravidez, ficava sempre cansada só à terça-feira. Sentia-me cheia de energia, cheia de vontade de trabalhar, tinha uma sensação permanente de estar mais em sintonia comigo, com os pacientes, mas à terça-feira, um cansaço, umas moinhas faziam-me ficar preocupada.
e pensar que se calhar deveria abrandar o ritmo de trabalho. Foi quando consciencializei a minha dificuldade nas sessões com crianças. Naquela altura, à terça-feira, só recebia crianças. Trabalhar com crianças é, de facto, diferente do que com adultos. Requer, entre outras coisas, uma disponibilidade física. Retira-nos do conforto e proteção do nosso sofá. Somos convidados a brincar. O nosso corpo brinca e é muitas vezes usado para brincar. Diz-me a experiência que no trabalho com crianças, sentimentos como a agressividade, a zanga, a raiva, a inveja e o ciúme não se manifestam só nos seus desenhos. Podem e são muitas vezes dirigidos ao corpo. Lembro-me do Tiago, um menino de 10 anos, dizer: "Vamos fazer de contas que tens um alien na barriga e eu tenho que o arrancar." Talvez nesta altura eu estivesse perante um conflito. Se por um lado o meu corpo era um aliado para o desenvolvimento do meu trabalho, por outro, o meu corpo tinha a função primordial de alimentar e proteger o meu bebê. O meu conflito não terminou quando o consciencializei. Terminou quando deixaste de existir em segredo. No final do primeiro trimestre, desapareceram todos os cansaços e moinhas das terças-feiras. Eu estava mais segura, mais tranquila, mas também sentia que podia voltar a ser mais espontânea e verdadeira na relação com os meus pacientes. A barriga cresce, mexe-te e os teus movimentos reclamam a minha atenção. A partir daqui, tu estás sempre comigo. Reages ao que sinto e tenho até a fantasia que me alertaste muitas vezes para a minha contra-transferência. A barriga cresce. A presença do bebê começa a ser evidente e a psicoterapia que se fazia até então a 2 passa a ser feita a 3. Coloca-se a questão: comunicar ou não comunicar a gravidez ao paciente? Vários são os entendimentos sobre esta questão. A minha opção foi comunicá-la apenas a uma paciente. À paciente que recebi quando já estava grávida. Comuniquei logo quando estabeleci o contrato terapêutico. Curiosamente, foi, de entre os pacientes adultos, aquela que se mostrou mais zangada e revelou maior sentimento de abandono durante o período em que estive ausente. Com os restantes, esperei que de forma natural pudessem perceber e reagir a este novo facto. A percepção da gravidez aconteceu de forma particular e específica com cada um dos pacientes. Uns, apesar das evidências físicas, não haviam. Outros comentaram-na de forma bastante carinhosa. Outros mostraram muita curiosidade em relação à gravidez, em relação a mim. Mas, independentemente das reações manifestadas, foi evidente que este acontecimento interferiu na relação e, consequentemente, no desenvolvimento da psicoterapia com cada um deles. A tua presença ali trouxe de forma clara para a relação terapêutica reações de medo de perda, medo de abandono, rivalidade entre irmãos, conflitos com a identidade materna e inveja. Acredito que alguns destes conflitos, fantasias e desejos não se fizessem notar de forma tão clara e, em alguns casos, tão rapidamente, se não fosse esta imposição da gravidez no setting. Quando estava grávida de 7 meses, uma paciente que acompanha em psicoterapia há 7 anos, com frequência bissemanal, no início de uma sessão disse-me: "A Anabela está outra vez grávida?" Eu já tinha notado que estava assim mais cheinha, mas hoje achei que essa barriga era muito mais do que uma grande feijoada. Nas semanas seguintes, apresentou com satisfação a possibilidade de também ela estar grávida. Quando preparei a interrupção da psicoterapia, referiu: "Sim, não há problema, está tudo bem, é como da outra vez. Eu até confesso que para mim vai ser bom. A terapia 2 vezes por semana está a ser demais. Deixem-me sem cabeça para conseguir trabalhar." Algum tempo depois de termos retomado a psicoterapia, disse: "Não ambiciono nada ter filhos. Acho até de alguma inconsciência com o mundo como está. Não é que outras pessoas não possam ter esse desejo. Eu é que não tenho. Para quê? É que, como eu já vi como é que é o fim, que sentido é que tem dar vida a alguém para acabar assim?" Outra paciente, perante a minha gravidez, manifestou um desejo muito grande de proximidade e medo de abandono. Fez várias perguntas sobre a gravidez e na sessão seguinte começou por apresentar a assimetria com tristeza. "Há tantas coisas que eu gostava de saber sobre si e não sei. Também não me vai dizer porque não somos amigas. Se por qualquer motivo eu não viesse mais, a doutora não me ia ligar para combinarmos um café ou isso. A nossa relação é só aqui e é isso que tenho pena. A doutora tem a sua vida." Quando se aproximou o final da gravidez,
a Maria passou a chegar 15 minutos mais cedo. Tocava incessantemente à campainha e mostrava-se muito zangada por não lhe abrir a porta de imediato. A paciente que recebi quando já estava grávida e que lhe indiquei logo no contrato terapêutico em que período é que eu estaria ausente, no último mês antes da interrupção da psicoterapia, iniciava as sessões dizendo: há vários tópicos sobre os quais eu ainda nunca falei. Negou a dificuldade que estava a sentir com a separação e, quando regressei, referiu, muito emocionada, ter-se sentido sozinha. Mostrou-se muito zangada com o facto de ter sentido abandonada, desprotegida por mim. Com as crianças, foram os pais. Foram os pais que fizeram os primeiros comentários e que mostraram maior curiosidade. Está de quanto tempo? Está a correr tudo bem? Já sabe se é menino ou menina? É o primeiro filho? Já tem nome? É para quando? A uma destas perguntas, por parte da mãe do Tiago, no final de uma sessão, fez-lhe reagir com espanto. Estás grávida? Como? Nas sessões seguintes mostrou-se inquieto por saber que o meu bebê era uma menina. Se calhar vais gostar mais de brincar com meninas. Importa que o Tiago é o filho mais velho de uma fratria de 4. Dois da mãe, 2 do pai, 3 rapazes e uma menina por esta ordem. E que após o nascimento da irmã passou a sentir o pai ainda menos disponível para ele, tendo chegado a referir que tudo seria diferente se a irmã nunca tivesse nascido. Neste caso, a experiência vivida na relação terapêutica pouco terá contribuído para modificar o seu sentir. A mãe decidiu interromper a psicoterapia durante a minha licença de maternidade. Com o André, aquele que já sentia que eu éramos nós, quando ainda eras um desejo, também foi o pai que fez a revelação. Um dia, no início da sessão, ao despedir-se do filho, diz: até já, e olha, o que o pai já te tem dito em casa. Muito cuidado com o que está aqui. E estica a mão para tocar na minha barriga, o que me fez dar um passo para trás. Continua dizendo: sabes o que está aqui? E o André respondeu, sem olhar de onde estava, no chão a montar carris: eu sei, é um bebê. Nessa sessão não quis falar sobre isso. Mais tarde perguntou-me porquê. Tu já tinhas um filho, porquê é que vais ter outro? Noutra sessão, já mais perto do final da gravidez, mudou todas as peças do mobiliário da sala, na tentativa de fazer uma inversão perfeita de toda a disposição dos móveis. Foi um período especialmente difícil para o André, com ocorrências graves na escola, agressão a professores, funcionários e automutilações. Perto do final da gravidez, escreveu uma definição de sorrir no âmbito de um trabalho que fazem na escola ao abrigo do projeto Nariz Vermelho. Sorrir é um poço de tristeza, é uma fonte de desilusão e também a chuva com trovoada. Com o Lucas, também foi a mãe que introduziu o assunto, nada intrusiva e sempre com comentários muito carinhosos, mas o Lucas nunca aceitou falar sobre o facto de eu estar grávida, nem sobre a interrupção temporária ao processo terapêutico que se desenhava. Numa sessão em que coloquei o tema mais claramente, disse: não quero falar disso, não quero nem pensar. Tens medo? Às vezes acontecem coisas más com os bebés ou com as mães. E eu disse-lhe: vai correr tudo bem. E ele diz: cala-te, cala-te com isso, eu não quero nem pensar. Se eu não pensar, vai correr tudo bem. Senti que a perda da neutralidade com a introdução da minha vida pessoal afetou bastante o setting e de forma mais intensa nas psicoterapias com as crianças. Não só pela reativação de conflitos, fantasias, desejos, mas também porque senti que a minha vida pessoal acabava por ser utilizada, em alguns casos, pelos pais como ataque à relação terapêutica. No caso do André, foi frequente ouvir a mãe dizer no final das sessões: anda, filho, a Anabela tem de ir para casa descansar por causa do bebê e tem lá o menino dela à espera. Quando eu fomos nós, foi assim. E mais tudo aquilo que eu não vi. Obrigada, Anabela, pela sua comunicação tão útil para todos nós, não é? Sobre as mudanças que se ocorrem dentro de nós e fora de nós, não é? Que estão relacionadas e como isso é importante tirar partido. Não é? Isso também não é perder a neutralidade, não é? É tirar partido.